Aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos entrando na presença do Senhor nessa tarde, né? Mais um dia, mais uma tarde, mais um dia que o Senhor nos preparou, né? Para estarmos aqui, para bendizer, glorificar e exaltar o nome do Deus que vive e que reina para todo sempre. Amém? Vamos estar orando, né? Fazendo uma breve oração para estar trazendo a palavra do Senhor. Senhor, grande Deus, eterno Pai, graça nós te damos, meu Deus, por essa tarde tão poderosa e maravilhosa. Senhor, nós te pedimos, Pai querido, Pai amado, não olhar para nossas fraquezas, nossas falhas, mas que o Senhor venha manifestar o seu poder nessa tarde através da sua palavra. Que o Senhor venha nos orientar, Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco no profundo de nosso coração, alimentar nossas almas, nosso espírito com a palavra poderosa do Senhor, que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, para todos aqueles que estão, né, aí em casa, no trabalho, na roça, né, que está aí fazendo seus afazeres. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e peço aos irmãos que possam estar abrindo no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 32. Vou estar deixando uns versículos aqui da palavra do Senhor, brevemente, que diz assim: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos do que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estarão prontas para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica iniquidade para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus, e ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está de pé. Aleluia. Levantai vós, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinais os ouvidos às minhas palavras. Glória a Deus. E aqui ele vai dizer também, no versículo 11, vamos pular o 10, passar para o 11, dizendo: tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos vós que estáis tão seguras, despivos, pondes as vós nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombros. Feri os peitos sobre os campos de desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer, porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Ofel, as torres da guarda servirão de cavernas eternamente para alegrias dos jumentos monteses e para pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito, lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Glória a Deus, né? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, Deus Altíssimo, né? Deus que vive e que reina para todo sempre.
Essa palavra aqui do profeta Isaías, né, que era o profeta messiânico, ele falava sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Há milênios de anos, há muitos anos antes, o Senhor, o Espírito de Deus, já usava o profeta Isaías para anunciar a chegada de Jesus Cristo, para anunciar as boas-vindas de Jesus Cristo, para anunciar a presença do Espírito Santo que havia de vir também, para que nós possamos estar firmes, né, nos dias que nós estamos hoje, né? Nós estamos firmes porque Jesus Cristo veio e fez o que tinha que fazer. E estamos firmes também porque Ele deixou para nós o Espírito Santo de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo que opera em nosso meio, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo quem nos dirige, que nos ensina como devemos andar, como devemos agir todos os dias, né? Então aqui o profeta Isaías, ele está dizendo: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Aqui ele está falando da autoridade, do poder de Jesus Cristo. Nós sabemos que neste mundo há muitos deuses com letra minúscula, porque só o Senhor é Deus, o Criador de todas as coisas. É o Pai de nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. E aqui ele está falando da autoridade, do poder, do domínio de Jesus Cristo que ele tem sobre as nações, sobre a terra. Porque a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus Cristo, ele tem o domínio sobre cada alma, porque o Senhor Jesus Cristo deu o seu sangue na cruz por cada um de nós. Por isso pertencemos a Ele, né? Por isso damos graça a Ele, porque Ele se despiu da sua glória, Ele deixou o seu trono de glória, Ele deixou tudo que tinha lá no céu de bom, a glória, a honra, o louvor, a adoração, tudo para vir, né, aqui para nos salvar, para nos dar vida, para nos ensinar a amar uns aos outros, a amar o próximo, a perdoar, que hoje ainda é tão difícil, né? Nós sabemos que é muito difícil perdoar, né? É um dom que Deus deu e que nós devemos aprender também a perdoar, para que possamos ser perdoados também, né? Jesus Cristo veio e ensinou tantas coisas, e aqui o profeta Isaías estava falando justamente desse Jesus maravilhoso, do Messias que viria, dizendo: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo de Deus aqui, né? Então aqui ele está falando do domínio do Senhor Jesus Cristo, ensina a ser justo, praticar a justiça. E como que nós somos justos em Cristo Jesus? Fazendo as obras que Jesus nos ensinou a fazer. É o que? Como diz a Bíblia, olhar pelas viúvas, pelos órfãos, né? Pelas pessoas, os divorciados, né? Que hoje em dia, muitas das vezes, em muitos locais religiosos, a gente sabe que não são bem vistas, né? Mulheres que são divorciadas, é como se fossem viúvas, porque não são bem vistas, não são muito bem integradas. A gente sabe disso, né? A gente não vai falar que é mentira, porque a gente sabe que é. Eu mesmo posso dizer isso, né? Então, o amor de Cristo, ele abrange tudo isso. O amor de Cristo, ele abrange os órfãos, viúvas, divorciadas, né? Os que estão ali debaixo da ponte, os mendigos que não têm teto, né? Esses aí que estão incluídos de ser órfão, né? De não ter ninguém, de não ter família, né? Amar ali os idosos, porque principalmente nós estamos num país que nosso país está envelhecendo muito rápido e nosso país tem muito idoso, e os jovens de hoje, eles não têm compaixão com os idosos, eles não têm amor para com esse tipo de pessoa, né? E eles pensam que não vão um dia envelhecer, né, irmãos? Mas sabemos que todos nós, nosso fim é este, né? Porque o salmista diz no Salmo que nós somos como a flor no campo, que de manhã ela cresce, à tarde ela floresce e à noite ela murcha e cai.
Ali você pode ver que ele está falando que nós nascemos, crescemos, amadurecemos e morremos, que isso é o natural, né? Mas nós devemos praticar a justiça, o juízo, o amor com eles, preocupar, ver o que precisa, levar a palavra do Senhor, orar, clamar pelo sangue de Jesus ali por essas vidas, né? Para que eles possam ser integrados também no reino de Deus, porque muitas das vezes são deixados de lado, né? E nós não devemos fazer isso porque Jesus nos ensinou a acolher essas pessoas também que precisam, né? É um cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. E aqui o versículo 2, ele vai dizer: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como um ribeiro de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Aleluia, glórias a Deus. Ele diz que em Jesus Cristo estamos salvos. Teremos não só a salvação, mas também um refúgio na tribulação, né? Em Jesus nós podemos ter o abrigo, o refúgio certo, né? Muitos se refugiam no seu dinheiro, muitos se refugiam na família, muitos se refugiam nas drogas, muitos se refugiam no sexo, muitos se refugiam no marido, muitos se refugiam no filho, né? Lógico aqui que eu estou dizendo, irmão, que não é para amar a família, não é para amar o seu filho, não é isso que eu estou dizendo, mas coloca o seu refúgio, a sua vida, a sua alegria, toda a sua expectativa no marido, no filho, e a gente sabe que a vida não é assim, e que os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor, e o marido o Senhor nos deu como companheiro, mas também muitos maridos têm aí, ó, que vai antes da esposa, né? O Senhor recolhe para a mansão celestial e vice-versa, recolhe a esposa. Então, nós devemos ter o Senhor como refúgio. Ele é o nosso refúgio, sempre perto. Ele é o nosso Deus, o nosso escudo, o nosso refúgio, sempre perto no momento de tribulação. Ele está falando aqui no momento da tempestade, ele está falando aqui, ó, um esconderijo contra o vento. O que é o vento? O vento são os problemas do dia a dia. O vento são os problemas que batem, não pergunta e chega sem perguntar e nem pedir licença, né? E aqui ele chega como vento e como um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. A rocha que é Jesus Cristo, a nossa rocha, Ele que nos guarda, Ele que nos protege de toda investida das trevas contra a nossa vida, contra nossos filhos, nossa casa. Então nós devemos refugiar sobre Ele. E aqui Ele diz que Ele vem como água, como rios de água em lugares secos. Nosso coração é um lugar seco que precisa ser regado com a água do Espírito de Deus, com a água que Jesus pode nos dar, porque Ele é a água, Ele é o pão da vida, Ele é a água. Ele disse para aquela mulher samaritana: se você soubesse quem te pede de beber. E ela disse: Senhor, dai-me dessa água para que eu nunca mais eu venha ter sede. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é a água para nossas almas sedentas, para o nosso coração seco, porque o mundo é mau e nós estamos em tempos difíceis, tempos que o amor já se esfriou. Tempo que a gente procura paz, procura algo para sossegar a nossa alma e não conseguimos, porque no mundo nós não temos nada. Mas aqui a Bíblia está falando que com Jesus nós temos não somente a salvação, o nosso passaporte. Jesus é o nosso passaporte para entrar na cidade celestial, na mansão do Pai Celestial. Aleluia! Jesus é o passaporte, é a sua carta branca para entrar ali no céu, para ter ali acesso ao Pai, para ter a salvação, que
Quando chegar a sua hora, você vai saber que você tem um lugar tranquilo ali com Jesus. Mas Jesus não está ali só te esperando, Jesus também está aqui na terra, fazendo a obra, te ensinando, te direcionando, derramando sobre aqueles que o aceitam de todo o coração a água para poder te encher novamente, revigorar suas forças, a sua energia, a sua saúde física, mental, espiritual. Jesus é esta água nos rios secos, né? Ele está dizendo aqui, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 3 diz: e os olhos dos que vêm não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Aleluia, louvado seja Deus. Esta palavra, ela vem dizer que aqueles, né, que vêm não olharão para trás. Então, uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, uma vez que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, que Ele entra na nossa vida, que nós sentimos a presença dEle e que nós entregamos a nossa vida para Ele, nós não temos vontade de olhar para trás, porque estar com Jesus é estar em segurança. Você sente a segurança dentro de você. Não é uma coisa artificial, é uma coisa verdadeira. A palavra de Deus não é um conto de fada. A palavra de Deus não é um livrinho de conto de fada, né? Um livrinho ali da Cinderela, né? Da Branca de Neve. Não, não é. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é para aqueles que creem, é para aqueles que dão crédito, e acontece na vida daqueles que creem. Então, essa palavra é viva, porque o Senhor Deus vive nesta palavra, né? E aqui ele diz que no dia em que aceitarmos Jesus como Salvador, verdadeiramente os nossos olhos espirituais abrirão, né? Tudo aquilo que você não conseguia entender, nem enxergar, você começa a enxergar com os olhos que o Senhor Jesus vai te dar. Novos olhos, olhos espirituais, para ver as coisas espirituais, para ver as coisas celestiais. Ah, eu vou abrir o olho, eu vou ver coisas ruins? Pode que sim, pode que não, mas também você está debaixo da proteção desse Deus poderoso, debaixo do Altíssimo, debaixo da proteção do Senhor Jesus Cristo, porque uma vez que você entregou a vida a Jesus, você é de Jesus. Ele se responsabiliza pela sua vida. Ele responsabiliza por cada passo que você dá. Ele responsabiliza por cada luta que você passa. O Senhor Jesus passa contigo. O Senhor Jesus abre as portas. Ele é o dono de todas as portas. O Senhor Jesus tem a chave de todas as portas. Por isso que Ele diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus tem a chave da porta e hoje Ele quer abrir esta porta. Ele bate na porta do seu coração. Mas para isso você abra a porta, porque você abrindo a primeira porta, que é a porta do seu coração, o Senhor vai abrir as outras portas na sua vida. As portas que estão fechadas vão ser abertas, porque Ele é o dono da chave. Aleluia! Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele domina e reina para todo sempre, porque Ele é Rei eterno. Aleluia! Amém? Os surdos ouvirão a palavra do livro de Deus, né? Seus ouvidos serão abertos quando abrirem o coração para Jesus. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, que você abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, você consegue ouvir a voz do Espírito de Deus nitidamente falando contigo. Então, louvado seja o nome do Senhor, que você não perca tempo nesse dia, que você possa abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar, falar: Senhor, entra na minha vida, faz morada na minha vida. Senhor, eu sou sua, eu sou teu, não quero mais andar, Senhor, cego, não quero mais andar surdo, quero que o Senhor me dê novos olhos, que o Senhor me dê novos ouvidos para ouvir a sua voz, para ouvir, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim.
Deixa o Espírito de Deus, deixa o Senhor Jesus operar, né, na sua vida, deixa Ele te direcionar, deixa Ele falar contigo. É tão bom ouvir a voz do Senhor Jesus, é tão maravilhoso. A voz do Senhor Jesus nos traz paz, nos traz alegria na alma. E nesse dia, talvez você esteja tão abatido, tão entristecido com as tribulações que têm vindo sobre você, com os ventos, as tempestades, como está escrito aqui no versículo 2, né? O vento, ele será aquele varão, ou seja, ele será aquele homem com um esconderijo contra o vento. Ele vai guerrear contra o vento da sua vida e como um refúgio contra a tempestade. Às vezes você está passando por uma tempestade tão grande e que você acha que você não vai sobreviver, mas Jesus, nesse dia, Ele te convida a abrir a porta do seu coração. É simplesmente que você confesse e fale: Senhor, eu preciso do Senhor, pois o Senhor é o único Deus que pode acalmar a tempestade, que pode acalmar os ventos e trazer o refúgio, o alívio para mim, Senhor. Que seja o Senhor da minha vida, o único, verdadeiro. E aqui o versículo 9, ele está dizendo, aqui no versículo 9, ele está dizendo assim: levantai vós, mulheres, que está em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Glória a Deus. Olha, isso é um alerta para nós mulheres também, né? Mulheres de oração, mulheres que têm um ministério, mulheres que dizem que são de Deus. Aqui o Senhor está chamando a atenção, que às vezes vocês acham que está segura, às vezes, não, eu estou ali, estou jejuando, estou orando, estou fazendo campanha, estou trabalhando na obra e acha que está tudo bem, mas não tem parado verdadeiramente para ouvir, aleluia, a voz do Senhor Jesus Cristo, porque às vezes o Senhor Jesus Cristo está chamando, mas vocês não querem ouvir, porque estão seguras de si. E nós não devemos ser seguros de nós, porque nós somos falhos. E ele está dizendo aqui especificamente para mulheres. Eu não sei que mulheres que o Senhor Jesus está falando, mas estão falando para mim também. Não, levantai vós mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. Vós filhas, que estáis tão seguras, inclinais os ouvidos a minhas palavras. É hora de levantar. É hora de ouvir verdadeiramente aquilo que o Senhor Jesus tem para nos falar e o que Ele quer nos direcionar. Não o que nós queremos fazer achando que nós estamos certas. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo na obra de Deus. Não, a obra é do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos permanecer